fofinhos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do quadro Vamos Pintar. Hoje nós vamos estar pintando um dos desenhos do dia pra noite. Então bora lá, gente, vai pintar um quarto desenho. Gente, esse é o quarto desenho. Agora já vamos pra timelapse e a gente vai começar a pintar. Bora lá. Gente, eu acho esse quarto desenho maravilhoso. Eu amo o do dia pra noite. E, gente, esta pintura eu tentei fazer um efeito, né? Agora que eu tô fazendo um efeito de planta. E esse efeito é muito lindo. Eu vi lá no canal da Coloring Dourada. Acho que é assim, Dourada Coloring. Eu acho que é assim que fala. Eu vou marcar ela aqui no vídeo. Porque, gente, eu achei esse efeito tão lindo. Ela fez nessa mesma planta. Aí, gente, como vocês podem ver, eu tô ali pintando essa planta e eu tô tentando fazer este efeito. Gente, eu sei que esse efeito, eu descobri que ele é um pouquinho demoradinho pra fazer. Porque eu não lembro quanto tempo exato eu demorei pra fazer ele, mas eu demorei um pouco. Tá, gente? Então, é sobre. Gente, então, tava ficando muito lindo esse desenho. Gente, desculpa se o vídeo ficar um pouquinho atrasado, mas aqui agora eu tô pintando a... Como que chama essa plantinha? Como eu já falei, eu não sei se eu já falei, mas eu tô fazendo um efeito nela. Que eu vi lá no canal da Dourada Coloring. E, gente, vocês ignorem se eu sair um pouquinho pra fora, mas depois tudo conserta, tá bom, gente? Gente, eu achei essa planta tão maravilhosa. E eu acho que ela ficou de um jeito bem legal. Gente, a Dourada Coloring tá aqui embaixo, eu marquei ela. Provavelmente ela tá marcada aqui nos... Ai, gente, como que chama? Na legenda. E, gente, agora bora falar mais sobre essa parte que eu tô pintando. Aí eu troquei de cor. Eu tinha pintado com o 9, que é o Pale Pink. Eu passei por cima o Vivid Pink, que é o 6. E eu fiz a sombra com o 85, que é o Vivid Purple, que é o que eu normalmente faço. Aí eu fiz a sombra do tapetinho, que eu achei que ficou linda essa sombra, eu gostei. Gente, eu fui pintar esta porta. No final, essa porta ficou maravilhosa, tá? Eu amei. Gente, parece que ela não ficou tão boa, mas ela ficou bonita, porque a caneta branca não salva em qualquer situação. Quem pinta Bobbie Goods me entende, quem não pinta também deve entender, ou não, né? Não sei. Mas, gente, a caneta branca me salva. Porque parece que ficou muito estranho, mas eu passei a caneta branca, ficou um efeito tão lindo. Gente, desculpa se ficar barulho de chuva, é porque agora tá chovendo. Então, acaba que, né? Gente, se ficar o áudio um pouquinho atrasado aqui, é por causa de problemas técnicos, tá bom? Agora, eu acho que eu estou começando a pintar o chapeuzinho. Vocês me dão um segundo. Gente, agora eu vou falar uma coisinha aqui que eu acho que esse desenho ficou lindo. Agora eu acho que igualou aqui os tempos, se eu não me engano. Então, agora a gente tá quase terminando de pintar esse chapeuzinho. E eu comecei, o que eu queria falar, eu comecei a pintar de roxo bem clarinho. A sorte que não foi um roxo escurão, que, gente, eu acho que não combinou aí pra esse desenho. Aí, então, eu já vim logo com verde mais escuro. Gente, aí no vídeo saiu um verde mais escuro, mas eu falei um verde mais escuro, tá? Gente, tá ficando lindo esse desenho. Peraí, gente. Gente, desculpa que eu tive uma leve impressão que tinha dado alguma coisa no tempo. Porque às vezes dá uma mudada no tempo, né? Um fica mais rápido que o outro. Porque, gente, às vezes aqui vai mais rápido, aqui vai mais devagar. Então eu tenho que estar sempre de olho, tá? Mas eu já fiz sombra. Gente, ficou a melhor sombra do mundo. Não, mas, gente, tá bom? Então bora lá pra bonequinho. Gente, se minha voz mudar durante o vídeo, é porque às vezes não tá na dublagem. Eu gravei no dia que eu pintei. E como eu não pintei hoje, minha voz pode estar um pouquinho diferente. Gente, ignore se eu tossir, espirrar durante o vídeo. É simplesmente vocês ignorarem.
Gente, agora eu comecei a parte mais demorada deste desenho. Gente, eu demorei muito pra fazer. Mas que ficou lindo, ficou, confesso. Gente, eu tô simplesmente... Eu amei este desenho. Gente, eu comecei com bem clarinho. Eu não sei qual que era este. Se eu não me engano, eu não sei se eu coloco a tampa. Eu acredito que não. Mas, se eu não me engano, foi o cento... Deixa eu ver se eu consigo aqui igualar. Foi este mesmo. Olha, eu não tenho certeza, mas eu tô deduzindo aqui que foi o 172, que ele chama Spectrum Green. Gente, lembrando que no seu pode ter o mesmo número e pode ser um verde muito escuro. Mas aqui no meu kit eles têm estes, né, nomes, enfim. E são essa cor, né? Gente, eu sei que eu sempre deixo pro final pra pintar os bonequinhos. Só que agora, eu não sei se nesse eu pintei no começo ou no final. Eu não lembro. E, gente, esse desenho eu amei, porque ele ficou super bonitinho. Eu fiz vários detalhes. E, gente, eu vou dar uma explicada, vou dar uma resumida aqui, não um tutorial inteiro, como que eu fiz essa grama. Vocês estão vendo aí, mas eu vou dar uma resumidinha pra quem quer fazer uma área menor, que é essa grama cortada, né? Você vai passar um mais claro, uma cor aí clara. E, gente, vocês estão vendo ali que eu tentei tirar, mas não deu certo. Aí vocês podem fazer assim, que nem eu tava fazendo, pra definir onde que é os locais que não vai ser pintado, feito como que chama, gente? Essa textura, que é onde que foi cortado já. Você vai vir com uma cor mais escura, um tom mais escuro que essa cor que você pintou, e vai fazendo vários... Gente, desculpa se ficar meio assim, é porque acabou que tive um imprevisto, né? E ficou assim, né, gente? Gente, esse desenho aqui tá ficando maravilhoso e não tem quem tire isso da minha cabeça. Eu não sei se eu terminei, mas tá. Você vai usar 3 cores e vai fazer nessa parte onde ainda não foi a grama, né? Onde vai ser a grama, vai ser cortada. Você vai pegar umas 3 cores e fazer, tipo, muito risquinho com essas 3 cores, vai. Por cima da que você pintou, né? Aí, naquela ali que você pintou, você vai pegar uma cor um tiquinho menor, mais escuro que ela. Pode ser até a mesma. E fazer ali só os 2 risquinhos, só pra dar um toquinho. Gente, agora que eu terminei, eu fui mostrar as canetas pra vocês. Eu só não mostrei que eu fiz o fundo, né? Não, acho que eu peguei mais algumas. Eu não sei quantos tons que eu usei. Eu só sei que eu usei muitos, gente. Muitos tons. E, gente, tava ficando tudo tão lindinho. Eu tava amando. E eu acho que eu não tenho certeza. Eu passei uma camada por cima de novo com aquela cor. Eu passei. Pra fazer uma camadinha aí, deixar mais bonitinho. Essa sou eu tentando abrir só com uma mão. Eu acho que eu tava tentando abrir só com uma mão, gente. Não me pergunte o porquê. Se eu ficar muito tempo calada, é porque eu tô sem ideia do que falar, tá? Mas, gente, eu vou falar um pouquinho da personagem. Que aquela menininha ali, eu fiz ela bem basiquinha, porque o desenho já tava meio, vamos dizer que pesado, tava com essa textura. Ela é uma textura em uma área grande, muito grande, e ela é bem escura, né? Então eu resolvi fazer a personagem mais básica. Eu só fiz ali umas sombrinhas de cinza e pintei o negócio. Aí, gente, eu tava mostrando pra vocês o resultado. Aí eu fui pintar. Eu passei de novo. Gente, desculpa se eu ficar assim como eu tô ficando. É que é muito costume, tá, gente? Agora, eu já fiquei assim agora. Gente, desculpa se ficar atrasada, que eu tô tentando ajeitar toda hora. Gente, eu tô assim porque é meu costume, tá? E como aí eu voltei, né? Percebi meu erro. E, gente, achei que isso deu uma
cara, mas é uma meio que aquarelada, vamos dizer assim. No desenho ficou parecendo que eu passei uma aquarela por cima, não sei. Pra mim não pareceu. Gente, tava tão maravilhoso. Eu sempre gosto dos meus desenhos, normalmente, né? Aí eu fiquei parada. Aí eu peguei uma cor e fui pintar o gramadinho dela. Gente, no meio desse gramado eu parei e fui pras paredes. Para a parede. Desculpa, gente. E eu não sei, gente. Eu simplesmente parei o chão e fui para as paredes. Então, tá bom. Depois de 10 segundos de silêncios, a gente pode voltar a conversar numa dicção ótima. Normalmente. Gente, ali passou um pouquinho pro cinza, pra sombra que eu fiz na personagem aqui, ó. Estão vendo? Ignorem, tá? É que às vezes dá um pouquinho errado. Gente, aí eu parei no meio e comecei a pintar. Aí eu comecei a usar uma canetinha daquelas vai e vem, que eu acho essa muito boa. Eu gosto de pintar Bob Goods com ela. Gente, qualquer coisa que dê pra pintar Bob Goods eu tô pintando. Se ficar bom e bonito, eu tô usando. Eu só pintei o rodapé. Aí eu fui terminar a parede, né? Já comecei. Então vamos terminar. Eu parei por 5 segundos pra analisar se eu tava com a cor certa, que eu queria passar exatamente essa cor. E as duas são bem parecidinhas, que é a Natural Oak, que é a 91, e a 94, que é a Brick Brown. No meu kit, eles são bem parecidos, tá? Então, é isso. Gente, vocês vão ver que eu fiz um negocinho no gatinho. Eu já vou falar, eu tentei colocar um chapéu nele e deu tudo errado, mas eu consegui consertar. Aí, gente, eu resolvi colocar tampinha, que às vezes eu coloco, né? Mas e como vocês podem ver, não estava dando muito certo, mas deu certo. Às vezes eu coloco a tampinha, às vezes não, porque dependendo eu esqueço. Mas às vezes quando eu lembro eu coloco, né, gente? Então, gente, eu sou aqui uma viciada. Viciada não, é um hobby pra mim pintar Bob Goods. E, gente, neste Bob Goods ele tava ficando lindo, 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 lindo. Ó, vocês estão vendo que as cores são bem parecidas, essas duas? Então, por causa, né, disso, que elas são parecidas. Eu comentei, né, então vocês estão vendo que nem parece que trocou de cor. Mas trocou, tá, gente? A do meio é Brick Brown e a outra é a... Não, a do meio é Natural Oak e a do lado é a Brick Brown. Gente, aí eu fui pintando a parede. Eu não sei se eu mostrei fazendo o... Eu acho que eu não mostrei terminando o armado, nem fazendo ali aquela sombra. Vocês me desculpem se eu não mostrei. Gente, aí eu fui já pras plantinhas. Desculpa, eu tive aqui uma pausa pra água. Gente, eu não sei se eu realmente fiz assim, eu acho que não. Não, eu acho que eu fiz, mas algumas eu abri umas exceções. E eu queria fazer 3 de cada cor, só que eu tive que fazer um pouquinho mais. Eu mostrei eu fechando, porque sim. Aí eu mostrei aí as cores que eu ia usar pra fazer esta, que foi a florzinha azul. Gente, essas florzinhas estavam ficando tão lindas que eu amei esse deck que eu tive. Desculpas, agora que eu fui perceber que eu... Gente, eu não sei onde que tá o vídeo, porque realmente deu aqui um bug que acabou. Que eu cliquei aqui em volta. Que eu cliquei aqui em volta. Mostrar. Mas E tá, eu bora continuar o vídeo. mostrar. Mas tá, bora continuar o vídeo. Gente, aí, né, eu fui... Eu acho que o tempo tá certo, né? Pronto, eu acho que agora o tempo se igualou. Eu comecei a pintar a bonequinha. Gente, a caneta tinha começado a falhar e eu fui pro gato. Porque, gente, essa caneta é do meu kit antigo.
né, que eu troquei de kit para um kit novo, que as minhas canetas estavam falhando muito. Como vocês podem ver, ela falhou muito nesse desenho aí. Mas a do gato, ela tá meio inteira, porque eu quase nunca usava ela. Aí vem o bonezinho que eu tinha comentado antes, que deu super errado. E eu fiz de tudo pra tentar apagar este boné. E deu mais ou menos certo, deu, mas ainda ficou uma marquinha bem de leve. Mas nem dá pra ver direito. Se não tiver... Gente, eu não sei porque eu fiz. Entende? Eu não sei. Eu acho que é porque tava sol, aí eu queria dar um detalhezinho. Aí, gente, eu fui fazer a estampa. E, gente, vocês percebem que eu tô fazendo as estampas, mas eu não estou fazendo as manchinhas no lugar certo. Então, os lugares das manchinhas eu crio a cada desenho. Então, cada desenho vai estar num lugar diferente, esses coraçõezinhos. Eu até tentei no começo, mas é muito demorado. Ficar lá igualando onde que é essa manchinha, onde que é essa. E como ia demorar muito, eu acabei não fazendo. Gente, deu certo. Aí eu fui terminar as florezinhas. E, gente, essas florzinhas, elas ficaram tão lindas. Eu acho que eu já comecei as florzinhas aí. Eu tô tentando aqui colar o máximo tempo, mas se não ficar igual, vocês me desculpam. Pausa pra água. Se hidratem. Ok. Gente, essa daí ficou um pouquinho escura. Mas, né? Gente, vocês me entendem. Eu esqueci de testar. E, gente, vocês viram a pontinha? Eu fico testando ali. E eu esqueci de testar essa. Eba! Aí, gente, eu vim pra roxa. Eu gostei bastante delas. Eu achei elas lindas. Eu acho que elas ficaram boas. Eu acho que foi essa. Foi exatamente essa. Porque eu tenho duas cores aqui que eu amo pra fazer roxo. Que eu uso em quase todos os meus desenhos, né? Vocês já devem estar cansados de ver. Esse é o meu primeiro desenho, né? É verdade. Mas vocês vão ficar cansados de ver esses roxos. Gente, desculpa se eu tô falando que vocês já viram. É porque eu tinha feito um vídeo, eu fiz o vídeo do desenho anterior e eu usei bastante ele. Só que eu resolvi não postar ele, porque o vídeo ficou muito estranho. E se vocês quiserem, eu até mostro o desenho aqui, tá? Eu não sei em qual vídeo, eu mostro aí talvez amanhã. Não sei, gente, eu mostro aí algum dia que eu lembrar. Ah, eu quero mostrar meu Bobbie Goods pra mostrar pra vocês como tá ficando. E aí eu aproveito e mostro ele, né, gente? E, gente, aí eu tava pintando os arbustos. E, gente, eu usei tanto verde pra fazer essa outra folha. Mas esse daí foi mais rápido que o outro, porque eu resolvi pintar uma florzinha de cada cor. Não é flor, uma folha de cada cor, isto. E eu gostei, tá, gente? Gente, este livro do dia pra noite eu estou seguindo em ordem. Só que aqueles dois primeiros desenhos eu ainda não pintei, porque eu tô querendo, né, fazer uma coisa... Eu simplesmente não quis pintar eles. Eu tava com preguiça. Mas, gente, eu vou pintar, tá bom? Algum dia. Algum dia. Não sei se tá muito próximo ou não. Quando eu tiver vontade, eu pinto. Eu não sei se eu vou pintar com vocês, por causa de eu já ter começado. Mas vocês deixam aqui nos comentários. Se os comentários estiverem ativados. Se não... Eu não sei. Se não, eu dou meu jeito, né, gente? Eu faço aí uma telepatia com vocês e vejo o que vocês querem fazer. É brincadeira, tá? O que eu falei? Não sei também. Às vezes, né, vai que... E, gente, eu tava pintando e eu pintei os dois com a mesma cor. Eu tava com a mão um pouquinho na frente da câmera com a caneta, porque a caneta tava em pé. Aí eu tava tampando a câmera. Entenderam? Aí eu fui pros amarelos, porque eu cansei de pintar os arbustos, gente. Eu também me canso, entende? Gente, tem umas partes que eu vou ficar meio quieta que não tem o que falar. Mas tá, eu fui fazendo o mesmo processo das outras e eu vou falar o processo. Passo uma mais clara no meio, passo uma
a mais escura que você separou em volta e pega a média e mescla essas duas, que fica lindo, gente. Aí eu fiz uma... Gente, aí eu fiz uma rosa de novo, mas... Gente, desculpa se o tempo daqui não estivesse igualando, tá? E peraí. Gente, me desculpa, eu ainda estou no arbusto. Gente, como eu já falei, eu ainda tô pintando o arbusto, né? E eu tô pintando os dois arbustos das mesmas cores porque eu achei melhor, tá, gente? Agora eu dei uma parada do nada. Gente, eu aqui parei, né, como eu disse, e eu já voltei a pintar. Aí eu tô pintando ainda o arbusto, eu vou ficar um tempinho pintando esse arbusto, tá bom? E, gente, na verdade, eu fui analisar, eu ainda não tinha dado a parada, eu dei uma parada mais ou menos agora, mas, né, a parada que eu estava falando, ela acontece um pouquinho mais pra frente, eu falo quando acontece. Gente, já que é pra gente conversar, eu vou conversar aqui realmente. Hoje, eu pintei o Bob Goods do dia pra noite, e eu já tinha pintado e eu pintei o segundo desenho, que é a lista, né? Eu tô seguindo em ordem. Pintei o desenho de abertura, né? Bob Goods de Astrid, o livro de colorir. E pintei a lista de pintura. Gente, eu fiz um negócio. Ficou tão legal que eu separei em várias partes e cada parte eu fiz uma coisa. Mas demorou muito, gente. Demorou 1 hora. Só pra vocês terem noção. Mas tá, voltando aqui pro desenho, aí eu tava usando o rosa pra fazer o quê? Eu usei um rosa, pintei o rosa, o fundo, e fiz umas bolinhas. Aí eu acho que eu comecei outro, em branco ele e eu fiz bolinhas. E, gente, não liguem, né, que a minha cachorra tá brincando aqui. Ela veio brincar. Aí, não liguem se aparecer esse barulho de cachorro no fundo, né, fofa? Então, ela tá brincando. Gente, aí eu tava fazendo um xadrez. Fiz outra xadrez. Eu joguei ali as canetas pra mostrar. 13, 15 e a 3. Gente! Red, General, 13, 15 e a 3. Tia Rose Red, a Depp Red e a Viva General, não sei falar, e a Scarlet. E eu troquei pra essas 3, a 10, a 4 e a 3, tá? A Depp Red e a Viva Red. Aí eu continuei a pintura. Depois eu falar, né? Gente, minha cachorra tem que se divertindo com o brinquedinho dela, porque ela ama esse brinquedo. Tá vindo aqui no quase tá quase virou um vídeo na minha cachorra. Eu escureci ali e fui para o vaso. Parou? Gente, ela não para. Ela chama Molly, pra quem não conhece ela. E ela é meio maluquinha. Aí eu fui pra sombra, acho que eu tava fazendo. Isso. Gente, nisso eu já tava quase terminando tudo, né? Fui para o arbusto. Gente, gente, falta ainda uma boa parte, mas falta pouco tempo. Gente, eu tava pintando o arbusto, né? Finalizando. Porque o arbusto também precisa se terminar ali. A gente eleva. Aí eu fui pintando ali, né, o arbusto. Se começar a não aparecer é porque eu não sabia, tá, gente? Mas então eu tô falando. Eu só tava pintando o arbusto. Aí apareceu. Eu fui agora pintar... Gente, esqueci o nome disso. A máquina de cortar grama. Eu fui pintando de vermelho, né? Que eu já tinha pensado nisso faz um tempo. E eu peguei uma inspiração no Pinterest. Eu peguei uma inspiração no Pinterest pra fazer esta parte aí. E eu fui só pintando de vermelho. Não lembro que vermelho que eu estava usando.
Não liga, gente. Esse da cava aí é que meu celular tava carregando, que ele tava quase sem bateria. E eu não ia conseguir gravar, porque eu gravo com o meu celular, né? Aí, se eu, né, deixasse sem, eu não ia estar conseguindo gravar essa parte. Aí, então, ignorem, tá? Ignorem. Aí, depois eu já pintei, vim fazendo a sombra. Ajeitando ali a sombra. Aí, agora eu não sei o que eu vou fazer. Gente, apareceu magicamente pintado ali, né? Vocês nem viram. Aqui, sabe aquela tampinha? Eu não pintei em vídeo. Aí, eu já fui com cinza, né? Que eu queria fazer essas partes de cinza. Fui pintando. 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 Essa... Eu tava lá colhendo. Gente, pra vocês tá tudo, né, acelerado, mas demorou bastante pra fazer esse desenho inteiro. Pra vocês tá com quanto? 27 minutos? Eu acho que é. Demorou bastante. Demora bastante nos meus desenhos, na verdade. E eles ficam bonitos, eu gosto. Aí eu comecei a pintar ali, terminar esse arbusto. Que, gente, finalmente, esse arbusto teria terminado depois de 3 horas de vídeo. E só faltava o arbusto, né? Então, eu acho que eu não pintei aquela porta, deixei ela branca. Então... Ah, e eu fui fazer a sombra do arbusto. Então, foi só fazer a sombra que eu acho que eu já ia terminar o desenho. Era. Gente, no negócio da vizinha, eu fiz um efeitinho, mas bem básico no gramado da vizinha. Gente, eu ainda não dei nome pra vizinha, mas logo eu vou estar dando. Se vocês quiserem me ajudar, podem botar nos comentários. E vocês viram a minha saga de Bob Goods no shorts? Esse foi o resultado. Sim, eu comecei aquela saga Agora, lá. a caneta branca vai fazer a sua ação. E tá, gente, eu não vou mostrar. Legal, eu acho, né? Por enquanto, a caneta branca, porque demora um pouco. Agora, a caneta branca vai fazer a sua ação. Gente, eu não vou mostrar. Agora eu tô mostrando mais de pertinho. A caneta branca, porque demora um pouco. Mas, bora lá pra caneta branca. Isso. Prontinho. Agora eu vou mostrando mais de pertinho pra vocês. Tentei fazer um xadrez aqui, vocês gostaram? Sempre Pra vocês, né? faço De isso efeitinho de água. no final dos vídeos, né? Pra vocês. Gente. Tentei fazer um xadrez aqui, Esse foi o vocês gostaram? resultado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Tchau, até a próxima. Fofinhos, tudo bem.